Quanto o YouTube me pagou no meu primeiro mês? Essa é a sugestão de vídeo aqui do chat. E é bom que eu vou falar, a gente pode conversar sobre monetização de rede social, porque eu acho que pode ser importante para pessoas curiosas. Vamos ver. Vamos lá, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho exatamente 25.644 inscritos e 589.300 visualizações no canal. Eu quero É muita gente, eu tenho só 19 mil. te mostrar sim quanto eu ganho com esse canal, mas principalmente eu quero te mostrar os fatores que eu acho determinante para que um canal cresça e cresça rápido. O plano na minha mente era React do Monark. monetizar esse canal em 10 meses, então a monetização viria só em 2024. Mas acabou que em pouco mais de 2 meses de canal ele já tinha monetizado. Eu ainda não conheço muitas pessoas que vivem de fato do YouTube, pelo menos não pessoalmente, mas eu conheço muitas pessoas que querem viver de internet, buscam muito isso, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Até uns 5 anos atrás, eu acredito. Papo de primogênio? Não sei, vamos descobrir agora. Mas de qualquer maneira, eu estou nesse rolê, então eu posso discorrer a respeito, né? Vamos ver o que ela fala. Estava que só ganhava dinheiro com o YouTube quem era muito grande no YouTube, quem tinha 10 milhões de inscritos, por exemplo. Até que eu conheci o meu marido, Que ódio de youtubers com áudio com esse ruído alto no fundo. Porra, é ruim mesmo, né? que tem um canal no YouTube, e na época o canal dele tinha menos de 200 mil inscritos e ele já vivia 100% do YouTube. O que é um número considerável, tá? 200 mil inscritos é gente pra caralho. Foi a primeira pessoa que eu conheci que de fato vivia de internet. Porém, apesar de ter esse exemplo aí dentro de casa, eu só fui criar o meu canal agora em 2023, exatamente no dia 24 de agosto de 2023. E eu tô gravando esse vídeo aqui dia 24 de novembro de 2023, exatamente 3 meses depois. E para facilitar o seu entendimento, como sempre, eu vou separar esse vídeo aqui em 3 partes. Na primeira parte eu vou te falar quanto eu ganho com o YouTube, porque aí se você tá só curioso pra saber quanto ganha um canal pequeno, você já vai matar a sua curiosidade. Na segunda parte eu vou te falar por que eu escolhi o YouTube. Eu já produzia conteúdo pro Instagram, eu vou contar um pouquinho dessas histórias aí pra vocês, e aí vocês vão entender por que eu preferi migrar pro YouTube. E na terceira parte eu vou falar aquilo que eu acho fundamental pra crescer um canal do zero. Então, sem enrolação, vamos aos números. Bem antigamente, você não precisava cumprir nenhum requisito para ter a monetização do YouTube, bastava você se afiliar ao Google AdSense. Só que hoje o YouTube tem alguns requisitos, então você precisa de 4.000 horas assistidas no último ano e precisa de no mínimo 1.000 inscritos. Vou contar com a ajuda aqui do celular agora para eu lembrar os números para vocês. Eu fiquei... Cara, e ó, demora pra pegar 1.000 inscritos, tá? Hoje você pode acelerar isso criando shorts pra você ganhar inscritos. Só que o meu conselho seria... Só que tem o lado ruim, porque é o seguinte, o público de shorts não quer ver vídeo longo. Cara, é impressionante. Se tiver gente que assina seu canal por causa de shorts, a chance dele ver um vídeo longo, cara, deve ser tipo assim, de 1% a 2%, mano. O público de shorts não quer ver vídeo longo. Só que quando você faz shorts, você tende a ganhar muito inscrito. Do dia 24 de agosto ao dia 2 de novembro sem ganhar nem um centavo por vídeo algum. Então todas as visualizações que eu tive nesse período não contam, tá? O YouTube não paga por... Exatamente, ó, as visualizações de shorts são separadas dos vídeos longos também. Daí não vai contar para as 4.000 horas. Exato. Então, tipo assim, uma estratégia pode ser você publicar shorts, porque vai ganhar inscrito, o inscrito conta, mas as horas de shorts não contam. Então você vai precisar ou fazer, acho que são 30 milhões, não é isso? De visualizações de shorts. É uma ignorância assim, não, são 10. São 10 milhões de visualizações de shorts ou 4.000 horas de vídeo longo. 10 milhões de visualizações de short é view pra porra, mano. Não é fácil de fazer não, tá? E é tipo assim, 3 meses só que você tem que fazer. Por visualizações retroativas. Então vamos supor que um vídeo seu bombou hoje, ele não tá monetizado ainda, o seu canal. Ele não vai contar, você não vai receber dinheiro por aquele vídeo. E ainda ele demorou um pouco mais de 2 dias pra me aprovar. Então depois que eu fiz a solicitação, que eu já cumpria todos os requisitos, eu já tinha o número de inscritos e o número de horas, ele ainda demorou um tempo aí pra me aprovar na monetização. Então a minha monetização começou a contar de fato no dia 3 de novembro. Eu vou mostrar aqui pra vocês e vai passando aqui do lado quanto que eu ganhei em cada dia do YouTube. Então, o primeiro dia de monetização foi o dia 3 de novembro, eu ganhei 4 dólares e 5 centavos de dólar. Muito. No dia 4 de novembro foram 3 dólares e ficou nessa média aí de 3 dólares, 5 dólares e foi aumentando. Só que aí, ó, tem um detalhe, tá? Como é que funciona esse detalhe da monetização, tá? Quando você fala quando seu vídeo é sobre assuntos financeiros, sabe, marketing digital,
em gerar o seu RPM ou CPM. O que é isso? É quanto o YouTube de fato te paga por 1000 visualizações. Quando você fala de assuntos de economia, finanças, esse valor é mais alto. Quando você fala de games ou outras coisas, esse valor tende a ser mais baixo. Por isso que um canal com muito menos visualizações, mas que fala de finanças, vai ganhar mais dinheiro do que um canal que não fala de finanças, por exemplo, tá? Mas que tenha mais visualizações. E mais um pouco foi no dia 8 de novembro, que deu $45,37 de dólar. Como é que é? Choco, ser mulher muda um pouco a quantidade de gente que te assiste? Cara, ser bonito muda, tá? É como funciona o mundo, né? Mas não necessariamente, tá? Depois a monetização foi abaixando e aí foi para $32, $29 e ficou nessa média aí e oscila demais, oscila muito. $45 no dia 11, no dia 14, $35. 45 no Depois dia, teve uma baixa aqui e foi só abaixando. No dia 19, por exemplo, eu recebi $17. O menor valor que eu recebi, sem ser aqueles valores anteriores lá do começo de 3, 4, 5 dólares, foi de R$16,50 no dia 21 de novembro. E agora ele tá voltando a subir, então no dia 22 de novembro eu recebi $23,96. O YouTube ele não atualiza em tempo real esse valor aqui. Geralmente ele atualiza 1 ou 2 dias depois que você já teve as visualizações são 2 dias. do canal. 2 dias. Nesse melhor dia aqui, que foi o dia que eu fiz $45,58 de dólar, que foi no dia 11 de novembro de 2023, R$45,58 vezes R$4,90. Daria R$223,34. E no pior dia, que foi $3, seria 3 vezes R$4,90, R$14,70. Pelo fato do canal ser muito novo ainda, não ter um número de visualizações diárias estáveis, eu ainda tenho muita dificuldade de saber se esses números são os números reais, quanto que vai permanecer, se vai permanecer na faixa dos $20, se vai permanecer na faixa dos $40, se vai aumentar, se vai ser mais que isso. Então não use muito esses números como parâmetro, não. Eu vou te mostrar aqui o número de visualizações. Porque vai ter dia que, beleza, você vai dar um pico, que ela deu aí, mas vai ter dia que vai cair. Tipo assim, esse pico é um pico, literalmente, ele não vai demorar pra sempre. Então, às vezes você ganhou uma quantidade razoável num dia, mas nos outros dias cai muito. Então, no fim das contas, a média vai contar, né? Que vocês vão entender melhor como que cada visualização conta como dólar. Nos últimos 90 dias, eu tive 593.319 visualizações no canal. E por essas visualizações, lembrando que foi monetizado depois, eu ganhei... Olha aí, ó, ser bonito é... E sim, ser bonito eu acho que é o que pesa mais de verdade. O triste é que as plataformas também devem ter os vieses, né, os vieses delas do que significa ser bonito. Na verdade, as pessoas têm viés do que significa ser bonito. Em geral, o que significa ser bonito é que você é branco de olho claro, tá? Isso eu tô falando num geral, tá, gente? A gente vive não vamos ignorar o racismo aqui. É claro que se você não for branco, mas for um puta de um gostoso, sabe? Tipo aí, vamos lá, sei lá, o Michael B. Jordan da vida, essas coisas... Obviamente, você também vai ter ali um atrativo, mas a gente não pode ignorar isso. De que esse fator beleza vai ser um fator que vai ajudar com que as pessoas tenham uma primeira impressão, ou pelo menos ela te deem uma chance, tá ligado? Essas coisas contam. Ser bonito, aí iluminação, áudio, essas coisas todas. Ganhei o total de $489,21. Vamos ver quanto dá isso convertendo. 489,21 vezes 4,90 daria R$2.397,12. Então, R$2.400 por 20 dias de visualizações. O fato é que talvez você olhe e pense, nossa, monetizou tão rápido, por que as coisas acontecem para outras pessoas e para mim não? Eu fiquei mais de 3 anos produzindo conteúdo lá no Instagram, não o meu Instagram atual, o meu outro Instagram, que é um Instagram pessoal, onde eu falava de finanças. William Defoe é branco de olho claro. Mas o William Defoe, você pode falar o que você quiser, mas feio ele não é não, bicho. Se tu já viu foto do William Defoe jovem? Ele já tinha aquela cara de maluco, mas feio não é não, mano. Agora, claro, né? O filho da puta é talentoso pra cacete. Eu só criei o canal agora porque eu senti que agora eu tinha repertório suficiente para falar para um número maior de pessoas. Porque eu já tinha lidado com pessoas diferentes, pessoas de classes diferentes, pessoas com hábitos diferentes,
pessoas com vidas financeiras completamente diferentes. E aí sim eu pude ter repertório para falar por um número maior. E é por isso que a gente chega na segunda parte desse vídeo para falar para você que quer criar um canal, que já tem um canal e quer que esse canal seja monetizado, quer produzir conteúdo, quer viver de internet. E eu vou te falar aqui o que eu acho fundamental para que um canal cresça. Mas antes de eu entrar de fato nessa parte mais estratégica com vocês, deixa eu só falar por que eu escolhi o YouTube. Isso daqui vai ser jogo rápido. O primeiro fator que me levou a escolher o YouTube é que eu tava muito cansada do Instagram. Mas não cansa no sentido de produzir o conteúdo. Você cansa porque o conteúdo some muito rápido. Isso aqui é uma parada, galera, honesta mesmo assim, sabe? Eu acho que à medida em que você vai ficando mais velho, dá um cansaço de você tá o tempo todo correndo, tá ligado? E o Instagram é uma rede muito de correr. Por quê? Porque você posta um conteúdo hoje, por mais massa que ele seja, e às vezes você cria uns stories massa e tal, ele vai sumir no dia seguinte. Ninguém mais vai ver aquele troço. Beleza, criaram lá o Reels e tal, que dá uma vida útil maior, mas ainda assim, não se compara com o YouTube, gente. Ó, vou falar pra vocês, como criador de conteúdo, o YouTube é a plataforma que melhor valoriza o seu criador de conteúdo. Você cria um vídeo, cara, e às vezes ele não vai bem agora, daqui 2 meses ele começa a pegar visualização. Por algum motivo, sabe? Ou porque, de repente, aquela pessoa voltou a estar em voga, e aí aquele seu vídeo que estava gravado, de novo, começa a crescer. Mas isso é bom, cara, porque às vezes você criou um conteúdo massa, mano. Ó, há algumas semanas atrás, um vídeo lá de uns meses atrás que eu tinha feito um react da senhorita Bira, voltou a pegar view. Pô, isso é bom pra caramba, mano. Porque te ajuda, cara, literalmente. Em qualquer outra rede, e aí eu, como alguém que faz conteúdo pras outras, como por exemplo o TikTok, que dá muita view, mas, cara, 24 horas depois, 48 horas depois, seu conteúdo morreu, irmão. E é cruel, mano, isso. Eu sou do tipo de pessoa que quando eu gosto muito de um assunto, eu aprofundo muito naquele assunto. Então a minha vida vai ser pesquisar sobre aquele assunto, eu vou ficar fissurada naquilo e eu vou entrar naquilo de cabeça. Eu descobri que só tinha como fazer isso no Instagram através dos stories e dos destaques, que é justamente o que eu foco no meu perfil lá hoje. Porque no destaque você consegue manter aquele conteúdo ao longo do tempo. Já no feed, Mas esse que é o problema. Quando eu escolho um destaque, sou eu que estou escolhendo. Eu estou dizendo assim, ó, eu quero que esse conteúdo fique visível mais tempo. Só que às vezes o conteúdo que eu quero que as pessoas vejam não é o que elas querem ver de fato. O YouTube me dá a chance de, ó, o algoritmo vai lá e fala assim, ó, deixa eu te falar, as pessoas estão querendo isso daqui. Se eu fosse você, eu faria mais disso daqui, tá ligado? Então às vezes um conteúdo que você nem esperava que fosse bem, foi bem. Eu vou dar exemplo pra vocês. O vídeo que eu fiz recentemente sobre o lance da entrevista do CEO da Twitch, eu imaginava que ele fosse bem, mas não tão bem. O vídeo tá batendo 10 mil views, cara, já. Eu não imaginava que ele fosse... Isso pra mim é muito bom, tá? Eu não imaginava que fosse dar tão bem assim. Então, o YouTube te dá essa chance de testar. E eu postei esse vídeo muito mais porque eu tinha falado sobre ele com vocês aqui na live. Tanto que eu nem tinha planejado postar ele. Só que quando eu vi que o Luigi postou o vídeo, eu falei, mano, o Luigi postou... É um assunto que tá de mudança, eu acho que vale a pena entrar nessa conversa. Depois que, também, no React eu falo pra vocês que o Mount falou que tinha visto meu vídeo, eu falei, pô, vou postar, de repente vai dar 1000 views, né? Porque pra mim, dando 1000 views, eu tô, deu 1000 views. E, pô, deu 10 mil, cara, eu não imaginava que fosse dar tanto. Então, assim, o algoritmo do YouTube dá a chance de um vídeo que você não imaginava que fosse ser tão bom, você descobrir. Aí você, opa, a galera gosta disso, então, de repente, vou fazer mais disso. Uma coisa que eu acho estranho e ruim no Instagram é que o algoritmo é horrível. Aparecem as mesmas coisas repetidas, as coisas que você já curtiu sem a curtida, como se fosse a primeira vez. Ou me reenviando coisas que mandaram no direct. Nisso o TikTok é muito melhor. Sabe por que o Instagram é bom? Vou falar pra vocês. Presta atenção que é importante. Presta atenção que é importante, pessoal. 2 coisas. Se você der like em vídeo de gatinho, vai aparecer mais. E aí, ó, não precisa nem dar like. Se você visualizar qualquer foto, rios de uma gostosa. Mulheres, me falam se acontece a mesma coisa com gostoso, tá? Porque eu não sei. Mas se você olhar 3 segundos pra foto de uma gostosa, meu irmão, o seu explorar vai virar só isso. É impressionante, é uma magia, mano.
O conteúdo meio que morre depois de algumas horas. Só que aí os destaques ainda não eram suficientes, porque tinham coisas que eu precisava falar, que eu queria falar, só que não tinha espaço suficiente nos destaques para falar isso, porque daria um vídeo, por exemplo, de 15 minutos. A forma que eu encontrei de passar um conteúdo mais aprofundado e de graça foi o YouTube. Querendo ou não, o Instagram, o TikTok, o Twitter são redes sociais de consumo muito rápido. Como é que é? Eu, como homem da máfia do alfabeto, digo que também acontece com gostosos, olha aí, ó. Olha aí, ó, removi todas as gostosas do meu Insta, até as que eu conheço. Não aguentava mais só ter foto de mulher. Mano, é foda, tipo assim, porra, Instagram, calma. Não é porque eu vi uma que eu quero ver só isso também, né? Calma lá. Você abre o Instagram e pá, uma gostosa. Caralho, mano. Vídeos de 20 segundos, vídeos de 1 minuto, vídeos de 3 minutos. E aí, quando eu tinha uma mensagem mais profunda também, né? passar pra alguém, eu fazia live. E aí as lives duravam ali de 30 a 40 minutos. Era quando eu conseguia passar conteúdo de verdade. Minha felicidade era quando alguém que eu acompanhava no YouTube postava um vídeo de 30 a 40 minutos. Meu Instagram virou Dua Lipa. Porra, aconteceu comigo. Uma vez eu parei no explorar numa foto da Dua Lipa, que era bastidores do filme Barbie, né? Mano, Dua Lipa pra todos os lados agora. Toda hora é um perfil diferente, fãs da Dua Lipa. Aí eu fico, porra, bicho, calma lá. Sabe? Limitando, descrevendo o que. E o pior é que fica isso mesmo, ó. Fica constrangedor abrir o Insta perto de outras pessoas, é verdade. Porque vem na tua cara e fica, porra, calma lá, mano, peraí. Pô, o Insta tem que criar uma aba, né? Uma aba, tipo, favoritos. Se bem que tem. Só que aí, de novo, tinha que ser uma outra aba. Não tinha que abrir automático, tinha que ser uma aba assim, uma aba 2, né? Que nem o Twitter tem, né? O que você está disposto e o que você não está disposto. E sabendo que eu tive esse cansaço por causa do Instagram e escolhi o YouTube por causa disso, vamos ao segundo ponto do porquê eu escolhi o YouTube. Não era só porque eu estava muito cansada do Instagram. Vida útil do conteúdo. Exato. A vida útil de um conteúdo é por quanto tempo aquele conteúdo será entregue naquela plataforma. A vida útil de um post do Instagram, de um vídeo no TikTok, são baixíssimas. Eu separei aqui para vocês, de acordo com uma pesquisa que eu vi. A vida útil de um post no Instagram é de 21 horas. E aí é claro que tem as exceções, talvez um post bombe muito, vá para explorar durante muitos e muitos meses, tudo bem. Mas em regra é 21 horas. A vida útil de um tweet é de 18 minutos. E aí a gente vem para o YouTube, onde a vida útil do seu conteúdo é de 20 dias. Eu sempre fui... E dependendo do conteúdo, vai mais que isso, pô. Quantas vezes eu já pesquisei, principalmente tutorial, aparece tutorial de 4 anos, mano. E que funciona ainda, tá? Tipo assim, é útil. Lembro de uma época que apareceu pra mim uma mina de 15 anos rebolando. Fiquei tempo suficiente pra denunciar o conteúdo. Só apareceu pra mim menor de idade nessa vibe. Depois de um tempo sumiu. Não sei se pararam de entregar esse conteúdo pra mim ou pra outras pessoas também. Cara, ó, o único jeito é você, primeiramente, você tem que dar duas uma. A galera fala que clicar naquela opção, não quero ver mais post desse tipo, ajuda. Na minha opinião, o que mais funciona é o seguinte, eu curti coisas opostas. Então, beleza. Meu Instagram virou só gostosa, eu digo, calma, Instagram. Aí eu vou lá e clico num post desses de, sei lá, de caminhoneiro na estrada, ou de picape subindo, andando na PA 150. Tem muito isso, né? Perfil de picape. Dou um clique naquilo. Aí, a partir daquele momento, demora algumas horas, pronto. Vira meu perfil todinho, vira só picapes. Ou tênis, essas coisas assim, sabe? Porque eu acredito também que o que rola é o seguinte, é o famoso demográfico. Acho que ele pensa assim, pô, homens da idade desse cara, nessa faixa etária, gostam de gostosas. Então eu vou mostrar gostosa pra esse doido. Ele viu uma foto de uma gostosa aqui por 2 segundos, vai ser isso aqui. Então eu preciso jogar com o algoritmo. Então eu digo, algoritmo, vou te pegar. Então eu vou curtir carro, porque ele sabe que homens gostam de carro, né? Não que eu goste tanto, mas é uma defesa. O algoritmo vai falar, então agora manda carro pra ele. Aí eu, beleza. É uma defesa, tá ligado? É carro, que mais? Futebol, essas coisas que o algoritmo não perdoa, tá ligado? Porque, meu irmão, se tu parar numa gostosa ou não gostou, no gostoso eu não sei, né? Mas numa gostosa, meu irmão, fica só isso mesmo. Melhor escrevendo do que falando. Só que no YouTube, o seu conteúdo, o fato do seu conteúdo ficar ali praticamente pra sempre, enquanto você quiser deixar aquele conteúdo ali, é algo muito Curta senhoras fazendo crochê. atrativo pra mim. É legal você pensar que você vai olhar pra trás. Não, pô, essa semana, não sei se vocês viram, né, que teve o desfile da escola de samba, e aí teve lá o lance da Paula Oliveira, né? Dançando de onça com aquela máscara que descia na cara. Olha a frase que eu vou falar, vai parecer que é mentira. Presta atenção que é importante, pessoal.
a tecnologia daquela máscara ficou muito boa, porque até porque a Paula Oliveira, como ela é atriz, ela tem as manhas. Então, tipo assim, até passou reportagem no Fantástico mostrando a tecnologia. É um controle que ficava na mão dela, o que ela ficava nessa mão, né? O que ela fazia na hora que ela ia baixar a máscara? Ela levantava essa mão aqui, fazia caras e bocas, obviamente que você vai olhar pro rosto dela nessa hora, e aí, ó, ela baixava a outra mão e aqui apertava o botãozinho e a máscara descia, ligava uma luz, um negócio assim. Ficava maneiro, né? Só que, óbvio, né? A Paula Oliveira é uma puta de uma mulher gostosona, no carnaval, fazendo aquele troço. Beleza, parei no Instagram e vi aquilo. Ih, meu amigo, o Instagram. E lá vamos nós! Só gostosas no seu feed agora. Como é que é, Dronete? Que máscara! Mais um dia e ver quantos anos você tinha e as coisas que você falava, o que você ensinava quando você tinha aquela idade. Faz um teste aí, depois que terminar esse vídeo aqui, abre a primeira página lá do seu YouTube e olha quanto tempo tem os vídeos postados. No meu aparece vídeo de até 2 anos atrás. É muito bom você pensar que você vai criar um conteúdo hoje e esse conteúdo não vai se perder com o tempo, como acontece nas outras redes sociais, geralmente. E também tem a questão da monetização. A monetização do YouTube é completamente diferente da monetização do Instagram e do TikTok. O YouTube realmente te paga para produzir aquele conteúdo. E quanto melhor for o conteúdo, quanto mais entregável for aquele conteúdo, mais você vai receber. Isso, de certa forma, estimula o criador de conteúdo. Exatamente. Assim, aí, ó, a monetização não se compara, mano. Nem se compara. O YouTube te paga, mano, essa é a verdade. O TikTok faz uma graça ali, mas é foda. Não se compara. Eu acho, inclusive, que o YouTube é o lugar onde você tem a maior variedade de assuntos monetizáveis, tá? Tendo audiência vai ser monetizável. O TikTok não. Eu noto que ele faz o seguinte, é que tem assuntos que ele quer dar mais vazão, né? E que vai monetizar muito. É por isso que surgiu aquelas febres recentes no TikTok, que depois foi pro YouTube, com a galera que reage a TikTok, que é o vídeo do cara derrubando garrafa na escada, né? Pega lá uma garrafa de coca, de várias bebidas e foi derrubando. Por quê? Porque quem é que gosta de ver aquilo? Criança. Lembra quando no YouTube isso viralizou? O lance da faca quente, dos biscoitos de 100 camadas? Criança adora ver isso. Então, essa galera vai monetizar muito no TikTok. Mas beleza, só que outros conteúdos talvez nem tanto. Eu posso falar de mim mesmo. Meu conteúdo, que é um conteúdo de react no TikTok, há 2 meses atrás ou 3, o TikTok falou o seguinte: não quero mais saber disso aqui. Ele derrubou, amigo. Literalmente, assim. Eu ainda posto porque... Posto menos hoje em dia, porque o YouTube tá melhorando. Mas porque eu acredito que a sociedade precisa desse tipo de conteúdo. Mas o TikTok falou, não quero mais isso, mano. Os vídeos não tem mais... Cara, pra ele passar de 10 mil views hoje é uma luta, mano. Já o Instagram, por outro lado, melhorou muito. Hoje meus vídeos, qualquer vídeo que eu posto, passa de 10 mil views no Instagram. Só que o Instagram não paga nada, né? Esses foram os principais fatores que me levaram a escolher o YouTube e principalmente dar prioridade ao YouTube ao invés do Instagram. Já que nós estamos falando de transparência de verdade e eu tô contando muitas coisas aqui pra vocês, eu quero trazer os fatores que eu acho que foram determinantes para o canal estar crescendo no ritmo que ele está crescendo. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu planejamento do YouTube, o que tem por trás dos conteúdos aqui. E a primeira coisa que eu preciso falar aqui pra vocês, que assim, eu sei que é a trava de muitas pessoas, então eu vou dar muita prioridade pra tentar esclarecer isso aqui pra vocês nesse momento. A filosofia desse canal aqui, a filosofia que eu uso pra qualquer tipo de criação de conteúdo. Genérico para atrair, profundo para reter. Não tá fazendo sentido Como é que é? agora, mas escuta que vai fazer sentido. Você concorda que você pode criar o melhor conteúdo, o vídeo com a maior qualidade de conteúdo, de imagem, de som, mas se ninguém clicar nesse vídeo, ninguém será beneficiado por ele? Exato. Ninguém vai saber que ele é o melhor? Eu sei que quem tem... Isso é verdade. Isso é verdade. E aí, chat, ó. Volta e meia nos meus vídeos no YouTube. Você que tá vendo no YouTube, inclusive, pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Você que tá vendo tomando banho aí, que eu sei que tem gente que assiste tomando banho, tem gente que assiste almoçando. Volta e meia rola uns comentários do tipo assim, pô, Chocolate, você não devia ver esse tipo de vídeo, porque você está dando espaço pra esse cara aqui, né? Seja um monarca da vida, o Nando Moura. Só que, gente, os números não mentem, meu irmão. Esses vídeos dão muito mais view. Ou seja, eu não sei se você que comenta isso já percebeu, mas a galera gosta muito de ver isso. Inclusive, eu tenho muito comentário de gente que fala assim, Chocolate, ainda bem que você postou esse vídeo, porque aí eu dou visualização pra você e não pra esse canal. Então, gente, o povo gosta de ver isso. Então, a gente usa isso como funil, literalmente. Tipo assim, beleza, vou pegar isso aqui que é popular e vou fazer um conteúdo em cima disso
pra atrair gente nova e elas não têm a chance de me conhecer e coisa do tipo. Pô, lembra? Eu fiquei muito feliz com os comentários sobre aquele vídeo que eu fiz, que nós fizemos, inclusive, né, juntos aqui, sobre o caso da traição do repórter da Globo. A gente fez. Cara, porque a gente falou sobre o caso e depois, do meio do vídeo pra frente, foi só nós falando sobre traição, essas coisas, né? Toda uma discussão maneira. E eu vi gente comentando, porra, eu gostei desse react porque o assunto depois mudou e ficou maneiro, né, pô? Quem estiver transando e ouvindo o show faz au! Olha aí, ó. Eu mesmo te conheci através desse tipo de vídeo, ó. Tá vendo? Melhor experiência do chocolate. Louco de rebite fazendo frete na Fernão Dias. Caralho, hein? Alô, caminhoneiro! Caralho, assistiu o show no banho? Aham, tem gente que faz isso. Enquanto lava o rabo. O mínimo de senso de responsabilidade tem muita dificuldade em Eu também te conheci assim, Choco, no banho? títulos mais sensacionalistas, imagens mais sensacionalistas, coisas que chamam a atenção. Inclusive, eu fui vencer essa barreira faz pouquíssimo tempo. Esses dias eu fui na minha esteticista e ela me falou um negócio que me deixou até triste. Ela falou assim, Bia, eu vou ser a única esteticista pobre do Brasil. Aí eu fiquei, por quê, gente? Aí ela disse, porque eu não consigo ser sensacionalista. Eu não consigo falar que a drenagem linfática vai deixar a pessoa magra, sendo que eu sei que não vai, que não dá pra perder gordura fazendo drenagem linfática. Eu entendi exatamente o que ela quis dizer. E eu amo o fato de existirem profissionais que se preocupam com o seu... Pô, vou falar pra vocês, ó, isso aqui é um desafio mesmo, tá? Porque se você tá muito apegado com essa coisa da ética, né? E eu não tô falando que tem que ser antiético não, tá? Você terá mais dificuldade de compreender o lance do clickbait. Porque a galera da extrema-direita faz clickbait pra cacete, né? A galera vai pra internet... Não só da extrema-direita, tá, gente? Na internet é clickbait. O cara vai postar uns títulos sensacionalistas. O problema do clickbait é quando ele é mentiroso. É quando você fala que o seu vídeo tem uma informação que ele não tem. Vou dar exemplo pra vocês. Semana passada, inclusive é o corte que vai sair hoje, tá? No canal do YouTube. A gente viu um corte do Flow que falava assim, né? Entenda a polêmica do jogo do Tigrinho. A gente viu o corte, não tinha nada do Tigrinho. Tanto que no final eu falo assim, cadê a informação do jogo do Tigrinho aqui? Não tinha. E isso é ruim, quando você é enganado. E eu até abro aqui, obviamente, a possibilidade da galera ter confundido isso no Flow também. Tipo assim, o cara tinha um corte sobre aquilo, mas na hora de dar nome pros cortes, ele nomeou o corte errado, tá ligado? Pode acontecer, já aconteceu comigo. A diferença é que eu nunca foi pro ar, porque eu coloquei, depois eu fiz a revisão e opa, tá errado. Mas é possível de acontecer. Então, assim, o clickbait faz parte de quem faz vídeo pro YouTube. Se você não der uma clickbaitada, você perde view, perde visualização, né? Perde clique. Agora, o lance sempre nunca diga que no seu conteúdo tem um assunto que, de fato, lá não tem. Né? Você pode até aumentar, o famoso eu aumento, mas não invento. Você pode até aumentar, né? Alguma coisa. Mas inventar, aí você tá ferrado. Seus clientes se preocupam com o seu público, com as pessoas que estão assistindo aquilo, para eles não serem iludidos. Mas aí entra um problema. O profissional bom não quer ser sensacionalista, beleza. Só que o profissional ruim, ele aceita ser sensacionalista, porque ele descobriu que sendo sensacionalista, ele consegue mais clientes. E aí o dinheiro vai para o profissional ruim. Exato. E o profissional bom acaba ficando sem dinheiro. Não é uma regra, mas isso acontece muito. E não precisa ser assim. Eu tinha duas grandes dificuldades. O primeiro era criar conteúdos que chamassem atenção e o segundo era criar conteúdos mais genéricos. O raciocínio que eu criei para vencer essas duas barreiras e que eu espero que te ajude também é o seguinte: você acaba se fazendo algumas perguntas. Meu trabalho é bom? É bom. Meu trabalho é honesto? É honesto. E ó, sabe onde eu aprendi muito isso? No TikTok, sabe por quê? Porque como o TikTok, a faixa etária que inicialmente consumia TikTok era mais jovem, quando eu criava um conteúdo mais simples, essa galera que é mais jovem, portanto não viveu muito, ou seja, não estudou tanto ainda porque é jovem, eles ficavam tipo assim, porra, disso aqui eu não sabia. Aí foi quando eu fui entendendo mais claramente isso, de que tem muita gente na internet, cara, que simplesmente ou é muito jovem, ou não teve a chance de estudar aquilo que você estudou, então aquilo que você considera ser um conhecimento óbvio, pra ele não é. Quando eu dava aula pra menor aprendiz, cara, isso acontecia demais, mano. Chegava, galera, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Coisas que pra mim eram óbvias, mas que pra eles não eram, porque eles eram muito jovens, obviamente, tá? Então, às vezes, isso é uma lição, cara. Quando você for criar conteúdo, principalmente no começo, mano, cria conteúdo das coisas mais simples, cara. Porque tem muita gente que tá chegando na vida agora que não sabe. Olha aí, ó, o comentário da Apocalipse. Nada é óbvio. Pois é.
Às vezes a gente fica nessa e às vezes a gente se cerca de pessoas que vão nos convencer de que não, isso aqui é muito óbvio, mano. Isso aqui é bobagem. Tem que falar coisas mais profundas e não tem, mano. Tem muita gente jovem que não estudou e que vai ficar muito feliz porque você explicou pra ela uma coisa básica. Se uma pessoa vier conversar comigo, acessar a minha mente de alguma forma e colocar em prática aquilo que eu falei, ela vai ter resultados positivos? Vai. Se você respondeu sim para essas 3 perguntas, você concorda que é um pouco de egoísmo você reter esse conhecimento, guardar esse conhecimento só para você? Porque realmente o conhecimento que você tem, às vezes você pode achar que é pouco, mas é o que a pessoa precisa naquele momento. Você pode estar privando alguém de ter acesso a uma informação que vai mudar a vida daquela pessoa, só porque você não quer, talvez, botar um título mais chamativo. Um título mais chamativo, uma capa mais atrativa, um post um pouco mais genérico, sem tanta linguagem técnica, são coisas muito pequenas para você se apegar. São coisas muito pequenas perto do conteúdo que você pode passar. Então não faz mal você atrair para reter. Você vai acabar fazendo uma chamada um pouco mais genérica para atrair as pessoas, para atrair o maior número de pessoas, porque quanto mais pessoas tiverem acesso àquele conteúdo, mais pessoas poderão ser transformadas por ele. E aí você vai se garantir no conteúdo, porque não adianta você atrair e não reter. Não adianta você atrair e produzir um conteúdo ruim. A pessoa clicou pela curiosidade de saber o que você tem para falar. E aí você precisa, além de matar essa curiosidade, dar um bom conteúdo para essa pessoa. As pessoas vão chegar pela curiosidade do seu vídeo, ou da sua capa, ou do seu título, mas elas vão ficar por causa da excelência do seu conteúdo. Então, o primeiro ponto que eu considero... E aí, ó, esse lance de excelência do conteúdo, isso aí é um julgamento que você não faz, tá? Isso é uma coisa que a sua audiência que julga, tá? Então, não sou eu que vou dizer que o conteúdo de A ou B é excelente. Cara, a audiência, de certo modo, vai falar por si. Você vai olhar, pô, tá tendo audiência, as pessoas estão vendo, de repente é um interesse que as pessoas têm, né? Qual é o nome desse vídeo? Quanto o YouTube me pagou no meu primeiro mês? É importantíssimo para qualquer pessoa que esteja criando conteúdo para a internet é atrair pessoas através de títulos mais genéricos, capas mais chamativas, mas aí você compensa fornecendo um conteúdo mais rico. E o segundo ponto que eu considero a chave para qualquer pessoa que queira criar conteúdo, principalmente aqui no YouTube, é o tipo de canal. Isso daqui é extremamente importante para qualquer pessoa que vá criar qualquer tipo de conteúdo aqui no YouTube. Existem 2 tipos de canal. Eu vou inventar um nome aqui só para ficar mais fácil de exemplificar para vocês, tá? O primeiro canal é o canal de autoridade e o segundo canal é o canal de informação. No canal de autoridade, o foco é o conteúdo baseado na pessoa. Saquei. Tipo o Primo Rico. Por que as pessoas veem o Primo Rico? Porque o Primo Rico fala que ele trabalhou nessas empresas de finanças, não é isso? É por isso, né? No canal de informação, o foco é o conteúdo baseado na informação. Então, no canal de autoridade... Como você sabia, que é basicamente de informação, né? As pessoas entram para entender a sua opinião, o seu posicionamento, o que você tem a dizer sobre determinado assunto, como você vai reagir a tal fato. Já no canal de informação, as pessoas estão buscando unicamente pela mensagem, independente de quem é o mensageiro. São canais totalmente baseados em conteúdos pesquisáveis, SEO, palavra-chave. Eles buscam o que as pessoas já estão buscando e produzem conteúdo em cima daquilo. E é um erro gigantesco você começar um canal sem decidir qual tipo de canal você será. O canal de autoridade, ele não está focado em SEO, em conteúdos pesquisados. Nos canais de divulgação científica isso se mistura, não? Com certeza. E na verdade eu acho que todo canal começa sendo um canal pesquisável, não tem jeito. Essa questão da autoridade se constrói com o tempo, tá? Por mais que eu seja aqui, eu sou o expert em criar canais de YouTube. Mas se você não me conhece, como é que você vai saber que eu sou um expert? Só se eu fizer um vídeo mostrando como criar um canal de YouTube fácil em 2024. Aí você vai ter a chance de me conhecer e ouvir que eu sou autoridade. A autoridade é construída com o tempo, cara, não tem pra onde correr, não. O que as pessoas estão pesquisando para eu dar essa informação para elas? Talvez até um pouco, talvez uns assuntos em alta, você vai reagir àquilo, mas o foco é quem está passando a mensagem. O canal de autoridade tem como principal estratégia ser encontrado pelo seu público-alvo. Então, ele vai ser um canal altamente sugerido. Se você for lá no Analytics, né, no YouTube,
ele vai estar escrito por onde veio aquela audiência. E a principal do canal de autoridade é recomendações do YouTube. Aí eu vou discordar, tá? Eu acho que não tem muito a ver uma coisa com a outra, não. Olha aí, eu acho que todo canal se mistura. Todo canal mistura isso. Só começa um canal de autoridade quem se fez autoridade de outra forma. Tipo um ator, por exemplo. Exatamente. E vou além, cara. O YouTube caminha para ser cada vez menos dependente de palavra-chave. Ou seja, seu conteúdo vai ser cada vez mais recomendado pela plataforma e não por SEO, tá? Tanto que quando eu entendi isso, foi aí que meu canal começou a crescer. Quando eu desencanei de palavra-chave, ele começou a crescer. Aí você tem uma discussão aí entre youtubers que fazem... Canais de youtubers que falam sobre o YouTube falando que não, que palavra-chave ainda, pipipi, popopó. Mas, mano, quando eu larguei isso de mão e deixei o YouTube trabalhar, o algoritmo do YouTube me levou mais longe. Então, assim, quem vai ser melhor, né? Você com a sua ideia ou o algoritmo dessa empresa bilionária, trilionária? Acho que vai melhor, né? A principal do canal de informação é pesquisa do YouTube ou pesquisa do Google. Provavelmente, inclusive, foi assim que você me achou. O meu vídeo foi recomendado para você. Esse canal de por uma pessoa, no meu caso. Autoridade geralmente vai atingir o número de inscritos antes do número de visualizações necessárias para monetizar. E o canal de informação vai ser justamente o contrário. Às vezes ele vai ter muita visualização, vai ter um vídeo com 300 mil, 400 mil visualizações, mas não vai ter o número de inscritos suficiente. O canal de autoridade vai ter um público tão forte que ele vai te seguir em outras redes sociais também. O canal de informação nem sempre. Porém, o canal de autoridade é praticamente impossível de ser vendido. Já o canal de informação é facilmente vendível. Acho que todos eles são vendíveis. No canal de autoridade, você não precisa postar tanto, porque o que conta mais é a qualidade do conteúdo do que a quantidade do conteúdo. Discordo. Eu acho que o que vai definir o seu calendário de publicação é o quanto você está tranquilo com isso. É o quanto a sua renda depende de YouTube, tá? Se você tem Vou dar o Primo Rico. O Primo Rico hoje posta menos por quê? Porque ele já tá com um rabo tão cheio de grana. Ele fala, mano, relaxa, né? Relaxa, o canal tá aí, tem muito vídeo rolando, piriri, pororó. Agora, se você é novo, você pode ser autoridade. Posta não, pra você ver. Já no canal de informação, o ideal é que você poste sempre. De preferência, todos os dias. Eu conheço canais que postam até 2 vezes por dia. Inclusive, às vezes nem é bom que um canal de autoridade poste muito, tá? Porque isso pode causar meio que um efeito rebote no inscrito. O inscrito pode ver que ele não tá conseguindo acompanhar aquele canal e acabar se desinscrevendo. Muito pelo contrário. Eu acho que você só vai ter efeito rebote se você publicar mais de, sei lá, 4 ou 5 vídeos por dia. 2, 3, não dá nada disso. Muito pelo contrário, o YouTube gosta porque você vai ter mais conteúdo para oferecer. O seu inscrito gosta porque ele quer ver mais você. A verdade é essa, né? Ele quer ver mais de você. Tanto que, pô, a coisa que eu mais vejo nos comentários dos meus vídeos é galera que fala assim, Chocolate, descobri agora e tô maratonando os vídeos. Então, o que é maratonar? É ver... É o meu... Como é que é a palavra? É o meu... catálogo de vídeos disponível pra pessoa. Alô, David Jones, né? O David Jones fazia 7 vídeos ou mais, pô, todos os dias, pô. Tem essa não, muito pelo contrário, você aumenta o seu alcance. Uma das primeiras decisões que você precisa tomar como criador de conteúdo é: vou querer vender este canal no futuro? Porque se você quiser vender este canal, faça o possível para não atrelar a mensagem do seu conteúdo ao mensageiro. Discordo. Eu já vi canais que a autoridade é fortíssima. Vou dar um exemplo. O famoso nerd de... Como é que é? Jovem de negócios. Ele vendeu uma parte do canal dele pro Primo Rico, tá? E ele fez vídeo falando sobre isso. O Jovem Nerd vendeu as paradas deles pro Magazine Luiza, né? A diferença é como essa venda ocorre. Obviamente que numa venda desse tipo, você não só troca o apresentador, né? Pô, do nada assim, ó, você troca. Não, você faz todo um storytelling, você vai mudando com o tempo, todos uns negocinhos, né? Mas que é tudo Mano, no capitalismo, compra até a nossa alma. E ter mais vídeos dá a opção de ver 1 ou 2 e deixar um terceiro de assunto que não curte de lado, exato. Faça o possível para se desvincular ao máximo daquele canal. E aí, Bia, qual que é o melhor? O canal de informação ou o canal de autoridade? Para mim, os dois funcionam. Os dois funcionam perfeitamente.
Exatamente. Vai depender da sua personalidade, daquilo que você está disposto a fazer, daquilo que combina mais com você. O meu canal se enquadra como um canal de autoridade. Aí entra alguns poréns. O canal de informação precisa postar mais. Tem que focar. Mas nesse caso não viraram o primo rico de negócios e Magalu Nerd. Não, né, cara? Ó, gente, a estratégia mais antiga. Lembra dos canais de TV? Se você for, por exemplo, olha a Globo. Vou dar exemplo da Globo, tá? Em TV paga, a Globo tem o quê? Tem o Multishow, tem o Megapix, tem o Globo News. Ou seja, é a mesma empresa só destrinchando, dando a percepção, né, de que você tem opções, mas está tudo dentro da mesma empresa. Ele só está te dando verticais diferentes. Então, muitas vezes, esses canais que são grandes vão ser comprados por uma empresa grande, ainda mais se ele for de finanças, né? XP da vida, por exemplo, essas XPs da vida vão comprar. Para quê? Para que eles tenham um público à sua disposição. Porque aí, óbvio, que em algum momento, esse canal vai falar de investimento. E vai dar como exemplo a XP. O canal Tech foi comprado, por exemplo, não foi pela Magalu também. O canal Tech é um canal de review de tecnologia, né? Ver celulares, essas coisas. É óbvio que quando eles vão mostrar lá link de afiliado, vai ser link da onde? No Magazine Luiza. Tá ligado? Então, assim, é assim que funciona. Os canais de games são o quê? Autoridade ou informação? Eu acho que todos se enquadram nas duas coisas, cara. Focar no volume. Então é a pessoa que vai postar todos os dias praticamente. No meu canal, eu não preciso postar todos os dias, porque o ideal é que eu poste no máximo 3 vezes por semana. Coisa que eu não faço. Eu geralmente Mas aí é posto escolha. 1 vez por semana, no máximo 2. O canal de informação vai postar vídeos de 5 a 8 minutos, porque a pessoa que está pesquisando por uma informação, ela quer informação rápida. Aí é escolha. Lembra? Olha o que Primo Rico e Natália Arcuri, por exemplo, fizeram. Esses caras, agora que eles estão de boa, mas no passado esses malucos postavam vídeo todo dia, irmão. Começaram ali postando uma vez por semana, óbvio, mas depois quando o negócio pegou fogo, né? Na febre dos canais de finança no Brasil, era vídeo todo dia. Depois que eles se deram o luxo de agora eu vou reduzir de novo. O canal de autoridade pode ter vídeos muito longos, pode ter vídeo até de 40 minutos. Os meus vídeos aqui variam de 13 a 20 minutos. Acredito que esse daqui vai ficar gigantesco. O canal de informação não precisa estar presente no Instagram, por exemplo, porque ele não tem que criar conexão, ele não precisa se engajar com o público dele. Agora, o canal de autoridade precisa estar presente em pelo menos uma outra rede social. Na questão das vendas, mas aí, muitas vezes, os canais criam perfis no Instagram mais para se proteger do que qualquer outra coisa. Porque criaram na cabeça a ideia de que, tipo assim, ó, eu vou pelo menos pegar a arroba, né? Choco, você acha que vale a pena misturar conteúdos? Tipo, ter um canal de informação dando aula e postar junto os vídeos, sei lá, de cotidiano? Ou você acha melhor criar canal paralelo? Nesse caso, paralelo, tá? Lembre-se de uma coisa. As pessoas se inscrevem no seu canal por um motivo. Vou dar um exemplo. Eu criei o canal de cortes de chocolate. O que tem no canal de cortes? Cortes das lives. Então, tudo que for corte da live, as pessoas tendem a querer ver, tá? Mas agora, se eu for fazer vlog, talvez não queiram ver. E provavelmente não vão querer ver, tá? Só se você der uma puta cagada para as pessoas que querem ver, mas em geral elas não querem, não. Então, nesse caso, cria-se um outro canal. Eu mesmo assim, se um dia eu quiser criar um conteúdo diferente, e eu tenho muitas ideias a respeito disso, provavelmente eu vou criar canal novo. eu acredito que os dois canais funcionem muito bem. No canal de informação, você pode fazer review de produto, você pode se afiliar a alguma coisa e acabar vendendo. No canal de autoridade, você também consegue fazer vendas através das suas indicações, você pode criar produtos próprios. O negócio é que você vai conseguir vender produtos próprios melhor no canal de autoridade do que no canal de informação. Isso na minha opinião. Outro fator também são as críticas e elogios. No canal de informação, a crítica, o hater, vai ser em cima do seu conteúdo. Já no canal de autoridade, você vai notar pessoas criticando tudo referente a você. Mas isso é a internet. Vai criticar o seu conteúdo, mas ainda vai criticar a sua forma de falar, a sua roupa, ou alguma coisa que você falou que ela discordou muito, ou vai insultar a sua família, ou vai insultar você, e você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. No canal de informação eu vejo que isso é muito mais tranquilo. As pessoas criticam realmente o conteúdo. Fiz esse negócio e não deu certo. Em compensação, os elogios acontecem da mesma forma. Os elogios no canal de autoridade, eles são diretamente ligados a você. Então você vai ter pessoas que gostam... Vai receber um linda, princesa. Quantos corações essa princesa merece? muito do seu conteúdo e vão estar te acompanhando, se identificam com você. Já no canal de informação, isso não acontece muito. As pessoas elogiam o quanto você ajudou elas naquele momento.
Não existe melhor ou pior. No final das contas, as pessoas vão acabar fazendo o mesmo volume de trabalho, porém de formas diferentes. E se você tá na dúvida em qual dos dois você cria, crie aquele que você conseguirá produzir conteúdo constantemente. E faça testes também, nada impede de você postar um vídeo sobre autoridade, um vídeo sobre informação, para você ver qual que performa melhor, qual que se dá melhor ali no YouTube, qual que tem mais a ver com você, qual que você teve mais facilidade de gravar. Você só vai saber se você tentar. Então, se você quer criar um canal hoje, crie hoje. Para com esse negócio de ficar preocupado com imagem, com som, com não sei o quê. Mais ou menos. Acho que você tem que preocupar sim com essas coisas. Por isso que eu digo aqui, ó. Entra no Chocolégio. O que é o Chocolégio? A minha escola de criação de conteúdo. Lá eu vou te falar aquilo que você tem que se preocupar antes de abrir um canal. Só cria. Só coloca a mão na massa, só testa. Na pior das Esse papo de só cria é só se você for adolescente, tá? Se você não tem que, sabe? Se você for adulto, não vai nessa não, querido. Vem pro Chocolégio que eu te explico. hipóteses, poucas pessoas vão ver. E uma última dica que eu queria trazer aqui pra vocês é: criem um conteúdo que vocês gostariam de consumir. Produza um conteúdo bom que você gostaria realmente de assistir, porque lá na frente, quando você olhar pra trás, você vai ver, nossa, eu fiz um trabalho legal. Eu espero que esse vídeo tenha servido de inspiração aqui pra vocês. Tá aí. Pra você que quer criar um canal, pra você que já... Serviu, chat, de inspiração pra vocês? Esse conteúdo? Tá aí. Se você quiser também aprender comigo, vem pro Chocolégio, tá? Apenas R$30 por mês, assinatura, você paga no Pix, é maravilhoso. É só escrever. Tem link na descrição se você tá vendo no YouTube. Tá aí, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Aqui um videozinho pra membros, exclusivo. E até. Se eu falar tchau, obrigado, vocês vão achar que eu pareço o Luigi, né? Tchau, obrigado.